E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim. Hoje, pela primeira vez aqui nos exercícios, resolvi um exercício de matemática discreta, mais especificamente sobre tabelas verdade. É um exercício que, apesar de ser bem do comecinho do curso, ele tem bastante ideia envolvida. Nesse vídeo em especial, eu acredito que a gente vai passar mais tempo discutindo as ideias do que fazendo o exercício em si. Espero que vocês gostem. E lembrando que, caso vocês tenham alguma ideia de exercício, algum pedido, alguma sugestão, vocês podem deixar um comentário aí embaixo, ou se vocês preferirem um contato direto, tá passando aqui, ó, meu contato, para mandar ideias, sugestões, pedidos de Pinguim, fala mais de álgebra linear, Pinguim, fala mais sobre séries, Pinguim, tem esse exercício aqui que caiu na prova do ano passado, eu quero dar uma olhada nele. Mandem sugestões, mandem ideias e a gente pode trabalhar com elas no futuro. Espero que vocês gostem do exercício de hoje. Bora lá, vamos começar? Vamos resolver pela primeira vez no canal o exercício de matemática discreta, começando, como de costume, pelo enunciado. O enunciado desse diz: usando tabelas verdades, demonstre que a relação A implica B é equivalente à relação não A ou B. Existem notações alternativas de acordo com o livro, alguns autores usam notações um pouco diferentes. Essa é a mais comum que eu vi nos meus 23 anos dando aula até o momento que esse vídeo foi gravado. Mas na dúvida, se você não achar a anotação interessante, se você não gostar dessa anotação, você sempre pode escrever por extenso. O que para esses dois exemplos seriam aqui na primeira linha: A implica em B, e na segunda, parênteses, não A, assim como aqui tinha o parênteses antes, ou B. Dica genérica para quem estiver fazendo a disciplina: usa a anotação que seu professor estiver usando, porque é ele que vai corrigir sua prova, é importante que você escreva de um jeito que ele entenda. Mas no restante do vídeo eu vou usar esta anotação, implica como sendo uma flechinha, não como sendo um sinal de tio, ou como sendo esse circunflexo de ponta-cabeça, esse Vzinho. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber de algumas poucas coisas. Primeiro, como provar uma equivalência usando tabelas verdade? A gente tem duas frases lógicas, duas sentenças, e a gente quer provar que elas dão na mesma. O jeito de fazer isso com tabelas verdades seria: pega a primeira sentença e analisa todos os casos. Se O for verdadeiro e B for verdadeiro, o que essa sentença diz? Se O for falso, B for verdadeiro. Se O for verdadeiro... Testa todas as possibilidades e monta a tabela com a primeira frase. Depois você repete o mesmo processo para a segunda frase, para a segunda sentença lógica. As duas sentenças são equivalentes se qualquer entrada que você der, O é verdadeiro, B é verdadeiro. E aí as duas frases dão o mesmo resultado. Ou as duas frases são verdadeiras ao mesmo tempo, ou as duas são falsas ao mesmo tempo. E se o A for verdadeiro e o B for falso? Analisa as duas tabelas e vê se elas ficam iguais. E a ideia é fazer isso com todas as possibilidades para todas as entradas possíveis. Se for igual em todos os casos, as sentenças são equivalentes. Além disso, a gente tem que saber como avaliar o conectivo implica. A tabela verdade para o conectivo implica, a gente tem duas entradas, A e B, e aqui a saída A implica B. Para analisar isso, a gente pega todas as possibilidades: verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso, e vê essa relação de implica. A implica B ser verdadeiro quer dizer que a gente tem uma relação de causa e consequência entre A e B. O A acontecendo, o B tem que acontecer obrigatoriamente. Isso seria: o A é verdade, o B é verdade, e aí na relação A implica B a gente tem uma coisa que é verdade. Se o A acontece e o B não acontece, isso quer dizer que não tem uma relação do A implicar no B. Então, A sendo verdadeiro, B sendo falso, a relação de implicação é falsa. O A sendo falso, tanto faz se o B acontece ou não, a gente não pode avaliar a relação de causa e consequência entre eles. Então a gente avalia que o A sendo falso, a relação de implica é verdadeira, porque a princípio a gente não desprovou a relação de A implicando obrigatoriamente em B. O A não aconteceu, B pode ser qualquer coisa. Então, para a relação de implicação, ela é verdadeira sempre, exceto no caso em que A é verdade, B é falso. O conectivo não, ele simplesmente nega o que acontece. Aí a tabela verdade dele é a mais simples possível. Você tem só uma entrada, A. Se o A for verdadeiro, o não A é falso. Se o A for falso, não A é verdadeiro. Além disso, para esse exercício a gente tem que saber avaliar o conectivo OU. O conectivo OU, a tabela verdade, a gente monta, assim como implica, todas as possibilidades por A e por B. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. E avalia o OU. Em lógica, A ou B é verdade se pelo menos um deles for verdade. E se as duas forem verdade ao mesmo tempo, é verdade que pelo menos uma delas acontece. Então, para essa tabela verdade, a gente tem que ela é verdadeira em todos os casos, exceto quando os dois são falsos ao mesmo tempo. É esse aqui. Sabendo tudo isso, a gente está pronto para resolver o problema. Como a gente quer provar que as duas sentenças são equivalentes, a gente vai montar a tabela verdade da primeira sentença, que era A implica B. Essa é bem direta, a gente montou ela lá no começo,
ela é verdadeira sempre, exceto quando A é verdade e B é falso. Então, está montada aqui a tabela. Agora vamos fazer a tabela verdade da segunda sentença, que era não A ou B. Aqui eu vou montar uma coluna extra. A gente tem A e B com todas as entradas possíveis. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. E vou montar uma coluna extra para negação de A. Negação de A, quando A for verdadeiro, a negação de A é falso. E quando A é falso, não A é verdadeiro. Agora a gente precisa montar a ideia de não A ou B. Seria os elementos que estão nessa coluna, operação lógica ou com os elementos que estão nessa coluna. A relação ou só é falsa quando as duas entradas são falsas. Então aqui a gente tem verdadeiro falso, a conexão vai ser verdadeira, falso falso na segunda linha vai ser falso, verdadeiro verdadeiro vai ser verdadeiro, falso verdadeiro vai ser verdadeiro. E agora que a gente montou as duas, a gente pode comparar. Eu vou montar ao mesmo tempo A, B, todas as entradas verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso, e pegar o que a gente fez antes. A implica B, ela é verdade em todas as instâncias, exceto a segunda linha. E não A ou B também é verdadeiro em todas, exceto na segunda linha. Essas duas coisas são iguais em todos os elementos que a gente puder comparar. Então essas duas sentenças lógicas produzem o mesmo resultado quando a gente tem a mesma entrada. Tanto faz quem seja a entrada, quer dizer que elas são equivalentes. Isso prova a equivalência delas, a gente pode dar um destaque, depois um destaque maior ainda e encerrar o exercício feliz. Espero que vocês tenham gostado da primeira vez que a gente aborda a matemática discreta nos nossos vídeos. Tabelas verdade é um tópico que geralmente está no começo do curso de matemática discreta e ele já começa abordando muitas coisas ao mesmo tempo. Sentença lógica, o que é uma equivalência, como que você monta uma tabela verdade, como que é cada conectivo, como que você combina eles. É um tópico que eu acho particularmente legal porque é uma demonstração chamada na matemática por demonstração por exaustão. Você prova que a coisa funciona porque você testou todas as possibilidades e todas elas são iguais, então as sentenças são iguais. Se vocês tiverem alguma sugestão, comentário, dica, ideia, proposta de exercício para o futuro, vocês podem deixar um comentário aí embaixo ou entrar aqui em contato comigo, meu contato pessoal, por uma coisa mais direta. E eu acredito que seja isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero de verdade poder ver vocês no futuro. Até a próxima!